E será que jogos baseados em animes e mangás ainda empolgam? E eu sou uma pessoa que acompanho todas as notícias que envolvem a cultura pop, principalmente focadas em animes e mangás. E recentemente eu percebi que está saindo muita notícia de jogos baseados em animes e mangás que estão saindo. Só que ao mesmo tempo que eu vejo que saem muitas notícias, muitos novos games de animes e mangás vão sair, eu vejo que as pessoas não estão mais tão empolgadas com isso. Afinal, se você for ver os próximos jogos que vão sair baseado no universo de anime e mangá, ou que saiu recentemente, você vai perceber que eram nomes grandes e fortes, mas as pessoas não comentaram tanto sobre isso. Por exemplo, saiu um novo jogo de Naruto X Boruto recentemente, que ainda entrava dentro da franquia Ultimate Ninja Storm, e as pessoas meio que não ligaram muito. Vai sair um jogo agora chamado Dragon Ball Sparkling Zero. Esse é diferente porque as pessoas empolgaram por causa que ele veio se vendendo como um jogo da franquia Budokai Tenkaichi, que é uma das franquias mais famosas de Dragon Ball de PS2 e que a partir daí atraiu muitos públicos. Muita gente cresceu, até que não assistia Dragon Ball jogando esse jogo. Mas, por exemplo, anunciaram um novo jogo de Bleach, anunciaram um novo jogo de Puella Magma Doca Mágica, anunciaram um jogo de Hunter vs Hunter, e você vê, isso são só alguns exemplos, e você vê que mesmo assim, as pessoas não estão comentando sobre esses jogos. As pessoas não estão empolgadas ou hypadas para querer assistir, para querer jogar esses jogos. Eu fiquei pensando, será que as pessoas não estão mais motivadas para querer jogar jogos de anime e mangá? Porque eu lembro que tempos atrás, quando estava mais atrás, as pessoas gostavam muito desse estilo de jogo, se empolgavam muito em querer jogar. E hoje em dia parece que essa empolgação acabou. Então a partir daí eu resolvi tentar entender por que isso está acontecendo. E pra gente entender isso, a gente tem que primeiro voltar antigamente para entender por que os jogos baseados em animes e mangás davam tão certo. Eu vou dar dois exemplos aqui de jogos que pra mim, quando eu penso nesse estilo, foram que deram mais certo. Pra mim é a franquia Budokai Tenkaichi de Dragon Ball e também quando eu penso na franquia Ultimate Ninja Storm de Naruto. Claro, tiveram outros jogos que fizeram muito sucesso, mas quando você pensa mais antigamente, esses são alguns exemplos de alguns jogos que deram muito certo. E pra mim, quando eu penso por que esses jogos deram certo, por que eles venderam tanto, por que eles eram tão famosos até em campeonatos de luta de videogame, pra mim existem três motivos. O primeiro seria a quantidade de jogos que normalmente a gente tinha. O segundo seria envolvendo o estilo de jogo de luta, realmente a mecânica da luta. E o terceiro seria a ideia de jogar offline. Claro que o online foi muito importante, mas o offline também era muito importante para esse estilo de jogo. Para falar cada um desses pontos, eu vou começar logo falando da quantidade de jogos. Quando a gente jogava o PlayStation 2 ou até o PlayStation 3, apesar de ter muitos jogos, a gente não tinha como é hoje em dia até uma facilidade maior. Você assinar, por exemplo, um pacote que a partir daí você vai ter uma quantidade muito grande de jogos. Hoje as opções parecem maiores e também com mais facilidade. Então a partir daí, com tanta quantidade de jogo, às vezes esses jogos que parecem que são só mais um, acabam sendo jogados de lado. Antigamente não era assim. Eu lembro que quando eu tinha o PlayStation 2, apesar dos jogos piratas fazerem muito sucesso no PlayStation 2, Dragon Ball se destacava. E a partir daí, o Budokai Tenkaichi pelo menos, e a partir daí você parecia que tinha sempre que voltar com aquele jogo. Tinha muito jogo, tinha muita opção de jogo, mas não era tão fácil de encontrar assim, porque muitos ficavam sendo no modo pirata. Então a partir daí, o Dragon Ball, ele acabava se destacando, por exemplo, no PlayStation 2, por causa do Budokai Tenkaichi. Naruto também tinha alguns jogos que faziam sucesso lá. Eu lembro que Pui tinha um jogo de Bleach que também fazia sucesso, mas quando você pensa como um todo, você vê que era mais difícil você encontrar jogos do que hoje em dia. Em relação a... Você abre online, você encontra todo o jogo possível. Sem contar que você tem a concorrência do computador cada vez mais forte, que na verdade é mais forte que qualquer console hoje em dia. Um computador com uma qualidade muito boa, ele é melhor que qualquer console. Então a partir daí, cada vez mais que você vê isso, você repara que as opções acabam ficando cada vez mais vastas. E antigamente você parece que tinha que jogar alguns jogos específicos, agora você tem que jogar quando você quiser, como você quiser. Jogos antigos, jogos novos, e ainda tem esse fator. Antigamente você estava no PlayStation 2, ou no PlayStation ou no Xbox 360, e a partir daí, quando você ia jogar um jogo, você tinha uma quantidade de jogos. Hoje você consegue jogar os jogos antigos, os jogos novos, você tem muita opção de jogo. Então isso acaba fazendo muito com que os jogos de anime acabam parecendo só mais um. E aí a gente liga para um outro fator, que seria o estilo de luta. Um outro fator que
se destacavam nesses jogos, porque, de novo, tinha opção de jogos, mas para fazer com que eles se destacassem, seria um estilo de luta diferente. Vou dar exemplo de novo da franquia Ultimate Ninja Storm e também do estilo de luta do Budokai Tenkaichi. Era diferente, se você pegar o Budokai Tenkaichi, ele é diferente do estilo de luta que normalmente era mais 2D. A partir daqui, quando você vê o estilo de luta, você acaba percebendo que ele acaba fazendo com que você destruísse os cenários, você voasse, conseguisse se transformar ao longo da luta, e ainda você tinha uma diversão de ter muitos personagens. Dragon Ball Budokai Tenkaichi trouxe isso. E Ultimate Ninja Storm trouxe um novo estilo de luta em questão de mecânica. Então a partir daí, isso fazia com que os dois se destacassem. Hoje em dia, você percebe que os jogos acabam copiando muito as mecânicas que já estão feitas. Então a partir daí, parece mais um jogo genérico do que realmente um jogo genérico de luta, do que um jogo que vale a pena você gastar seu dinheiro. Vou dar alguns exemplos aqui. Saiu Dragon Ball Kakaroto recentemente e também saiu o jogo do One Piece. Esses dois jogos têm uma mecânica mais de RPG. Eles se destacaram por causa da mecânica de RPG. O Dragon Ball FighterZ se destacou porque ele é um estilo de luta que lembra até os jogos mais antigos, mas também os jogos mais novos de luta que fazem mais sucesso. Tanto que Dragon Ball FighterZ é o jogo do campeonato. Tanto que eu já vi algumas pessoas falando porque o FighterZ não vai fazer tanto sucesso com os competidores, porque o estilo de luta dele é muito mais casual do que realmente o FighterZ é. E não é que ele é casual, é que ele é repetitivo. Se você jogou, por exemplo, Dragon Ball Xenoverse, ou você jogou Dragon Ball Kakaroto, se você entra no estilo de luta, você vê que ele é muito parecido com o FighterZ. Ele parece que é um outro estilo, ele parece que é o mesmo estilo, com algumas pequenas mudanças. Então, a partir daí, essa mecânica repetitiva acaba passando a impressão de que é só mais um jogo genérico. E os jogos de anime passam muito essa impressão. São jogos que você percebe que parece que o modo de luta é o mesmo de sempre. Então não vale a pena você comprar na estreia. Então, para mim, esse é o outro motivo que acaba separando muito hoje em dia as pessoas de querer realmente comprar um jogo de anime e mangá. Seria o estilo de luta, seria a forma como parece que cada vez mais os jogos são cada vez mais genéricos e até parecem caça-níquel em certo ponto. E o último fator que eu acho que faz sim muita diferença é o jogo ao vivo, é o jogo realmente fora do online. O online faz muita diferença, é muito legal jogar, você treinar com as pessoas. Mas eu lembro que uma das grandes diversões era você reunir amigos para poder jogar esse modo de luta, onde você reunia amigos e ficava competindo com quem é maior. Isso praticamente morreu hoje em dia. Com jogos online, praticamente amigos não se reúnem o tempo inteiro para jogar jogos assim. E isso era uma das almas do jogo. Quando você jogava qualquer um desses jogos que é da época, eu lembro que uma das empolgações era realmente reunir os amigos. E isso faz bastante falta, e isso fazia muito popularizar. E a partir daí os jogos de luta tinham mais isso. Os jogos de luta era muito legal você competir com seu amigo do seu lado. Isso também se perdeu um pouco ao longo do tempo com o online cada vez mais forte. Então pra mim, esses são três fatores que faziam com que antigamente as pessoas se conectassem muito mais com esses jogos de luta de anime e que hoje se perdeu bastante. Outro fator que afasta muitas pessoas do jogo, obviamente, seria o preço. Porque todo esse tipo de anime que eu mencionei, que vai ter jogo, que já teve, como teve um jogo recente de One Punch Man, teve um jogo recente de My Hero Academia, Shingeki no Kyojin, Berserk, tiveram jogos recentemente, até alguns anos, mas já tiveram alguns jogos. Quando você pensa, o que acaba afastando a pessoa dos jogos? Seria o preço absurdo que os jogos têm. Quando você pensa num preço cheio de jogo hoje em dia, ele bate os R$300 quando ele está na sua estreia e demora muito para chegar numa promoção ou realmente cair, ou realmente o preço só realmente diminuir ao longo do tempo. Ainda mais jogos de animes e mangás. Quando você procura hoje, tem muita pouca promoção, tem muita pouca baixa de preço. Então a partir daí, os jogos mais antigos, mesmo um pouco mais antigos, mantêm um preço absurdo para eles. E isso acaba afastando. E quando você vê a qualidade de alguns jogos, como eu mencionei, o Shingeki no Kyojin, o Berserk, que tiveram jogos, são alguns jogos que você pensa, esse jogo, visivelmente, pelo que ele entrega, ele não vale o preço. E isso acaba afastando. E aí entra esse grande problema que é o preço de modo geral. O preço de modo geral é difícil para todos os jogos, mas alguns jogos que você vai investir hoje em dia, você investe sabendo do potencial que ele tem, ou por você gostar muito dele, por ser um remake que gosta muito. Hoje em dia, você gastar 300, 400 reais no jogo é muita coisa. Então a partir daí, isso também acaba afastando muito as pessoas desse tipo de jogo. Um jogo que não vai te dar algo tão novo, algo que não vai te trazer algo tão revolucionário, e para você como público você pensa, por que eu vou gastar um jogo, tanto num jogo que tem tantos parecidos aqui? Então isso também acaba afastando. E outra coisa seria a DLC. A DLC existe desde sempre, mas hoje em dia é muito mais forte o conceito de você lança um jogo com muitos poucos personagens, e daí a partir daí você vai soltando várias DLCs. Isso também afasta muito o público, que jogos que já não tem tantos personagens, a partir daí você sabe que o resto vai sair em DLC. Um exemplo é o
Dragon Ball Sparkling Zero. Colocaram muitos personagens no jogo, mas é óbvio que não se colocaram todos, porque muitos vão sair de DLC. O Fighter Z foi isso. Começaram a soltar pacote de DLC e aí você tem que comprar DLC. Então a partir daí esse tem um fator. Além do jogo já ser caro, você ainda não vai ter todos os personagens. Para você ter todos os personagens, você ainda vai ter que comprar DLC. Mas sabendo que o mercado é mais ou menos assim em relação a DLC, a preço, o que os jogos de anime teriam que fazer para retornar o público a querer jogar mais eles? Para mim, seria parar de focar simplesmente no nome do produto e pensar no produto em si. E por que eu falo isso? Porque a maioria desses jogos que eu mencionei, você vê que eles repetem a mecânica de vários jogos de luta sem querer realmente pensar muito naquilo, e a partir daí você vê que saem jogos genéricos de luta. O que eles acabam fazendo? É visivelmente eles pensando, o que vai vender o jogo é os personagens, é o nome forte da obra. Então eles praticamente ignoram o conceito principal, que é o jogo em si. Por isso que muitos jogos que você compra, como esses, como eu já mencionei, você vai comprar super empolgado porque você vai conseguir jogar com seu personagem preferido, e depois de uma semana você vai deixar o jogo parado lá sem jogar mais. E por que isso acontece? Porque o jogo é chato, porque o jogo é repetitivo, porque ele não te traz nada de novo. Então pra mim, o que falta para esses jogos de anime voltarem a cativar é misturar o bom jogo com uma mecânica interessante para a pessoa poder jogar. Pode ser que se tivesse um jogo de um anime que ninguém conhece, mas que mesmo assim tivesse uma boa mecânica de jogo, as pessoas iriam conhecer o anime e o jogo, mais do que jogos mais conhecidos. É o que eu falei, o Sparkling Zero, que é um ótimo exemplo, porque é do Budokai Tenkaichi, você acaba pensando, por que você fica pensando, as pessoas estão mais empolgadas pelo nome do que pelo jogo. E quando você vê o estilo de jogo, você vê que ele tem uma repetição de outros jogos. Então pra mim o que falta para os animes voltarem a ter jogos que empolgam, das pessoas comentarem, quererem ver mais, realmente pra mim seria esse fator de pensar mais no jogo e menos apenas no nome para vender. Porque nesse caso até parece um pouco mais caça-níquel, mas nesse momento eu admito, realmente eu que gosto de jogar jogos de anime, até pra mim já cansou sempre parecer que é o mesmo jogo que tá saindo, só com uma outra modelagem, só com uma outra roupa pros personagens, com um poder especial diferente para combinar com ele. Mas de modo geral, isso cansa. Por exemplo, o Jump Force. Quando lançou o Jump Force, ele parecia uma ótima oportunidade. Jogos de vários animes misturados, aquele confronto que todo mundo que é fã de anime já fez, é poder fazer em tela, que seria um personagem muito querido de um contra o outro, e quando você vai ver, são vários personagens mal acabados, que não tem ótimos golpes, você vê que eles não pensaram muito para criar, você vê que fizeram o básico e foram jogando. E a DLC é a mesma coisa, cada um tem seu golpe especial, mas quando você vê no jogo em si, você vê que não funciona. E um jogo que te empolga no começo para jogar com um personagem diferente, ele acaba cansando muito rápido. Então pra mim, o que falta nesse tipo de jogo, para voltar a empolgar, é eles pararem de pensar só no nome e pensarem no jogo em si. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha dos games de anime? Qual te marcou mais? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.